De todas as crianças de 0 a 3 anos do país, 7 milhões estão fora da creche. Dessas, 34% não estão matriculadas porque os pais não conseguiram vaga. Os dados são de 2022, levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada pelo IBGE. Além de dificultar ou até impedir que mulheres trabalhem fora, a falta de vaga em creches, especialmente para as crianças com pais de baixa escolaridade, gera impacto no desenvolvimento infantil. Sobre o assunto, eu converso com a deputada Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e com a deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. É um prazer recebê-las aqui no Câmara Debate. Quais são as consequências para as crianças? Para os pais, a gente sabe, dificuldade de adequação da rotina, dificuldade muitas vezes de ir à luta para conseguir um emprego, para dar uma condição melhor para o filho, porque não tem com quem deixar o filho. Mas vamos concentrar primeiro na criança. Quais são as consequências para o desenvolvimento dessa criança? Você colocou muito bem na questão da falta, das consequências da falta de vagas em creches, né? Primeiro, a mulher, a família não tem a liberdade de ir ao mercado de trabalho. E hoje a própria Política Nacional de Assistência Social busca a independência, muitas vezes, dessa mulher, a autonomia, a geração de emprego e renda. Mas se ela não tem um espaço, a garantia da vaga na creche para o seu filho, ela não consegue ir ao mercado de trabalho. E muitas vezes essa dificuldade, como ela é enfrentada por 7 milhões de crianças que estão aí esperando uma vaga, e principalmente o que mais nos preocupa é a questão das famílias mais vulneráveis desse país por não ter acesso. Mas não é só o que diz respeito à mulher não ter essa liberdade, buscar essa autonomia, e muitas mulheres, elas sustentam as suas famílias. Mais do que isso também, é o desenvolvimento dessa criança, né? Principalmente hoje com a nossa grande preocupação da primeira infância, de políticas públicas realmente efetivas que atendam a família como um todo, a mulher na busca do mercado de trabalho e a criança no que diz respeito ao desenvolvimento de 0 a 3. Uhum. Querida Giovana e Aline, é importantíssimo a gente estar aqui nesse debate para esse tema que é fundamental, pensando justamente no que a gente tem de mais sensível e necessário, que é o desenvolvimento social, que obviamente tange ao desenvolvimento econômico do nosso país. Quando a gente olha para esse número tão absurdo e tão impactante de crianças fora não tendo a garantia, o acesso a essa vaga, a gente pensa logo as famílias que estão por detrás. E isso é, em definitivo, talvez, o nó crítico dessa situação. Porque aí a gente fala justamente disso, Giovana, do acesso ao mercado de trabalho. Mas voltando às crianças, que foi a tua pergunta, o desenvolvimento ele vai ser definitivamente agravado. Porque a gente fala, primeiramente, da sociabilidade, mas também considerando que a maioria das famílias que não consegue garantir essa vaga são famílias de baixa renda, aí a gente também tem um outro ponto que é importante. Em grande parte, principalmente daqueles que acessam o ensino público, a maioria dessas famílias coloca as crianças aí até para garantir a alimentação no dia. Isso é fundamental, é importante a gente ter isso no nosso horizonte, porque se essa família ela não está conseguindo sair para, principalmente as mulheres, porque isso é uma base de mulheres que tem aí implicado em todas essas responsabilidades o sustento da casa. Se elas não estão conseguindo sair para garantir esse sustento e as crianças não estão acessando a vaga que é um direito, e aí quando a gente fala, Giovana, até que ele é constitucional, eu fico aqui sempre refletindo acerca disso. A gente está garantindo através de leis, mas na prática, na vida, isso não está sendo par e passo com a realidade. Então, olhando para essas famílias de baixa renda, olhando principalmente, e quero aqui ressaltar esse que é um recorte necessário, que em grande maioria são as mulheres negras que têm esse impacto e que ficam aí abaixo da linha da pobreza, porque não conseguem acessar o mercado de trabalho, logo não conseguem ter uma mudança nesse cenário. Essas mulheres, essas crianças negras, elas não conseguem romper uma que talvez
a forma mais dura, mais cruel que a gente possa olhar para o desenvolvimento social desse país, que é justamente a desigualdade acentuada para essa camada social, mas principalmente para essa organização que tem cor. A gente precisa colocar aí de forma bem estabelecida, porque quando a gente fala em transformar essas realidades, a gente precisa ter políticas específicas e isso perpassa também, além do gênero, a raça. E aí a gente consegue ter um panorama mais exato para pensar em políticas, ou melhor, a execução dessas que já existem de forma mais objetiva, dando conta das necessidades específicas dessa população. E para quebrar esse círculo vicioso, com a ação do Estado, foi feita uma lei, mas me parece que essa lei não é suficiente. É uma lei que torna obrigatória a mera divulgação da lista de espera, uma transparência sobre aqueles nomes que estão à espera de uma vaga. Mas por que realmente que faltam vagas, principalmente em creches? Acho que a Daiana foi muito feliz, Aline, quando falou da questão da segurança alimentar, né? Porque muitas vezes as crianças, a única alimentação, a mais adequada, é lá na escola, é lá na creche. O que falta muito, né? Porque nós temos a aplicação de 25%, né, garantia na educação. Mas é a infraestrutura adequada, ideal, porque não é só ter o local, você tem que também ter ali a equipe para fazer, né, o atendimento, eu digo no que diz respeito à creche, a equipe que trabalha nessa creche qualificada, porque não podemos só querer vaga, encher as creches de crianças, mas que essas creches estejam adequadas, a estrutura adequada, a equipe preparada, qualificada, porque o que é essa criança, enquanto lá está na creche, o que está aprendendo, a qualidade dessa educação. E uma das questões que a Daiana colocou, que diz respeito às famílias mais vulneráveis, me veio à memória a importância das políticas públicas de educação, assistência social e saúde também, porque a unidade de saúde tem um papel fundamental, mas o CRAS, o CREAS, no identificar essa criança que está fora da escola, que são os mais vulneráveis, e o socioeconômico que o assistente social faz lá na ponta, ele consegue detectar. E a escola está preparada, né? Então, quando a gente fala de leis que vêm cada vez mais para a gente buscar essa efetivação, e quando se fala de uma lei aprovada de lista de espera da publicação para acompanhar, porque quando a gente fala da lista de espera, tem também uma lei aprovada agora na Comissão de Direitos Humanos no Senado, que trata do atendimento às famílias de baixa renda, das famílias vulneráveis, das famílias que têm as menores rendas, para serem a prioridade nessa fila de espera. Porque o acompanhamento das crianças que estão tendo acesso, o acesso à creche mais próximo da sua moradia, quem está sendo atendido, realmente são os que mais precisam, né? Porque essa mãe que mais precisa, a família, precisa buscar a renda para sustentar a família. E a criança tem que ter a garantia da creche, uma creche segura, com infraestrutura adequada e com equipe adequada. Isso tudo forma a nossa sociedade, o contexto socioeconômico. As duas deputadas são do Sul, mas há algumas pesquisas mostrando que regiões mais desfavorecidas do Brasil são as que mais sofrem. Por exemplo, no Norte, 17% das crianças estão na creche, contra 42% do Sul. Por que essa diferença tão grande? Tem uma parceira minha, que é uma grande inspiração, por sinal, uma política lá do Sul, que é a Jussara Coni, ela sempre fala, tá na lei e não tá na vida. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que perceber. Às vezes, toda uma organização ela é tão burocrática, tão burocratizada, na verdade é isso, que cria, ao invés de fazer uma facilitação, cria aí empecilhos legais, quase que legais, para poder desenvolver ações que são fundamentais para questões centrais, como essa. E por que eu digo isso? Respondendo à pergunta anterior e já entrando justamente nessa, é que a transparência da lista vai auxiliar muito. Mas a gente tem que pensar como essa lista vai ser feita. Até porque as políticas elas só se dão a partir do momento que a gente tem dados. E aí a gente já tem um número bem robusto. Ao mesmo tempo,
trazer essa lista à tona facilita para que o nosso trabalho, enquanto fiscalizadoras, enquanto agentes da lei, que vão fazer, e com esse olhar bem atento, vão fazer essa fiscalização, que a gente tenha aí elementos e subsídios suficientes para debater o porquê existe a legislação, o porquê a gente tem que garantir constitucionalmente que essas crianças elas acessem a essas vagas que precisam estar aí, porque o número existe, a lei existe, a Constituição garante, mas ao mesmo tempo o porquê que isso não está ocorrendo. Aí chego justamente nessas regiões que são regiões mais distantes. E aí a gente tem que ver que aí estão inclusas comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas e de difícil acesso. Esse, para mim, é um ponto-chave, porque nós vemos no Sul, tanto Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, tem regiões distantes. Rio Grande do Sul são 497 municípios e alguns com uma distância relativa muito grande dos grandes centros, assim, alguns municípios muito pequenos e de forma bem interiorana construídos, assim, constituídos principalmente por conta da agricultura, da pecuária, que são, enfim, o mote da economia no estado. Mas tem ainda uma facilidade de acesso, mas comunidades ribeirinhas e essas comunidades que precisam, às vezes, de um deslocamento com barcos, com balsas, que têm uma dificuldade até para que a política seja executada lá e para que a gente fiscalize isso, tem aí esses índices ainda maiores. A gente precisa olhar para isso, pensando no desenvolvimento, e acho que quando tu trouxe a saúde, eu sou uma sanitarista, eu atuo com educação social, enfim, há muito tempo justamente com o desenvolvimento de ações para que a gente possa pensar a emancipação de sujeitos que estão aí, sempre nessa linha da desigualdade. E eu estava pensando justamente num projeto que a saúde fazia, e que agora está retomando, que era nas comunidades, avaliação, o PIMAC, que era um projeto que fazia a avaliação da qualidade da atenção básica. Esse projeto pode servir como um bom exemplo daquilo que deve ser feito, tanto na assistência social como na educação, para que a gente possa garantir. É um projeto que atuava em loco e que fazia todo um mapeamento dessas cidades muito distantes, desses espaços que, por vezes, pareciam, inclusive, totalmente deslocados da execução de política pública, mas que, a partir do momento em que se era avaliada a necessidade ali real, ia em cima com todo esse arcabouço de políticas públicas, garantindo, porque é isso que a gente tem que fazer. O nosso papel, enquanto fiscalizadoras, é garantir que chegue até lá o recurso, que chegue até lá a política e que isso seja na verdade, uma grande articulação de ações para poder mudar essa realidade. A gente receber esses dados, receber esses indicadores, esses percentuais que são absurdos e não ter aí uma contrapartida real para incidir nesses lugares, é corroborar com isso. Então, acho que tem aí iniciativas que já estão em curso em outras áreas que podem colaborar para essa mudança. De novo digo, receber esses dados e a lista agora, que é aí a lei, trazer essa lista para que a gente tenha conhecimento, não é o suficiente para mudar essa realidade. E precisa ter um investimento, e é muito feliz quando tu fala isso, da assistência social, tem que olhar para o CREAS, para o CRAS, tem que olhar para toda essa estrutura, inclusive para as agentes comunitárias de saúde que atuam em loco e que conseguem, por vezes, acessar aonde a educação ainda não acessou. A gente está falando da redução da desigualdade através do investimento, e esse investimento é nas pessoas, e isso tem que estar imbricado nesse tripé, que para mim é um tripé essencial para fazer a mudança desse cenário social. Caso contrário, não avança mesmo. Deputada, na região sul, qual que é exatamente a situação e por que ela é, assim como em todos os assuntos, não é novidade, o sul é relativamente mais desenvolvido do que o norte e o nordeste? Mas por incrível que pareça, quando a Daiane estava falando da questão das políticas integradas, né, eu estava lembrando de uma comunidade quilombola que eu visitei no limite Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, o teu estado, né, Daiane? E eu visitei uma comunidade quilombola que tinha uma ponte, a gente chama de ponte molhada. Quando havia muita chuva, o rio enchia. A criança não ia para a escola, não tinha acesso para o trabalho, a comunidade não acessava. E aquilo me trouxe eu fiquei inconformada com aquela situação. Como que a comunidade não pode sair? Estamos falando de Santa Catarina do Sul, né, que comparado e através desses números que você nos trouxe aí, mostram que nós conseguimos hoje, sim, ter uma estrutura melhor no que diz respeito à educação, assistência, comparado ao Norte e Nordeste.
Mas essa comunidade, ela não tinha o acesso, porque essa ponte realmente transbordava. Na época eu consegui o recurso e a gente tem hoje lá a ponte. E quando eu chego lá, aí você vê que não transcende o espaço da escola, vai além, são infraestruturas, é o ônibus disponível. Hoje a mãe e o pai lá relatam, meu filho não falta mais aula, porque o ônibus da escola vem aqui buscar, da creche, vem aqui buscar meus filhos. Mas antes o ônibus não passava. Então, essa questão de infraestrutura, e aí eu faço um gancho aqui, eu faço parte da comissão de obras inacabadas e paralisadas no país. E esse início do ano foi instalada essa comissão externa. E nós detectamos que muitas creches estavam paralisadas as obras. Estavam virando elefantes brancos, enquanto 7 milhões de crianças estão precisando de creche de 0 a 3 anos. Recentemente saiu na imprensa o caso de uma creche que está com a obra parada há 8 anos Isso em Teresina, no Piauí. E sabe o que nós fizemos? Aprovamos agora, aqui no plenário da Câmara, através dessa comissão de obras inacabadas do país, permitindo que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação possa colocar no orçamento para o ano que vem, mas existe também outras frentes para finalizar todas essas obras. E pelo que eu sei, são 1.221 unidades de creche no país paradas as obras, como esse caso que você trouxe. Então, e isso é em todo o Brasil. Menor proporção no Sul, os números lá são menores, os indicadores são menores, mas o Norte e Nordeste, que tem mais dificuldades, que a população também é maior e o número de crianças também é maior, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Primeiro, finalizar essas para após começar a construir outras. Então, quando a gente fala de infraestrutura, é uma ponte, um acesso, é o ônibus que vai dar a oportunidade de buscar essa criança, né? Porque tem comunidades, como você disse, ribeirinhas, tem quilombolas que são muito longínquas, que se não tiver o poder público, ele não dá esse apoio, esse suporte às famílias, não tem como colocar essa criança na escola. Então, eu acho que esse olhar como um todo e essa efetividade da lei, porque nosso arcabouço de leis é muito grande, mas a efetividade dessa lei, às vezes, não é o que acontece lá na ponta, na vida das famílias, porque esse é o nosso papel aqui, é realmente trazer leis que possam melhorar a qualidade de vida da nossa gente, principalmente das nossas crianças, que é o futuro desse país. A gente já está caminhando para o finalzinho do programa. Queria que a gente deixasse um recado, não somente para as mães, mas para os pais que nos assistem aqui no Câmara Debate. É um direito constitucional, é um direito que foi respaldado pelo STF. É bom deixar claro que não é obrigatório até a fase de 0 a 4 anos de idade, mas que é desejável que a criança tenha interação, sociabilidade e que, claro, é uma rede que está acostumada à alimentação toda adequada para aquela criança. Então, para o pai e para a mãe que, porventura, não tiverem acesso, a quem recorrer? Essa é a minha pergunta. A gente fez aqui, algumas semanas, uma audiência pública aqui na Câmara, justamente para elucidar essas questões e para conseguir, aí, de forma muito objetiva, colocar em cada um dos níveis a sua responsabilidade. Então, foi uma audiência bem ampla e onde eu fiquei muito feliz em ver que o Poder Judiciário se fez presente e falando, essa também é uma responsabilidade nossa. Porque também o fato de judicializar modifica a fila, altera a fila, mas não é o suficiente. E também tem um outro ponto. Trouxe aí que as famílias que judicializam são as famílias que têm mais acesso à informação, que sabem onde buscar e vão atrás disso. Então, o mais importante de tudo é o seguinte, saibam que é um direito, saibam que é importante que a gente pense nesse como um ponto principal e chave para pautar em ação concreta o desenvolvimento do país. Porque uma sociedade que não investe nas crianças, que não olha para as pessoas e que não reduz a desigualdade através dessas ações concretas, é uma sociedade que não está, de fato, se implicando numa mudança real. Então, a nossa responsabilidade aqui nesta casa é de estar constantemente trazendo à tona esses temas, mas também trazendo soluções para eles, tanto pelo Poder Judiciário, quanto aqui o Legislativo, no Executivo, em todas as instâncias, para que a gente possa dar conta dessa que é uma necessidade real. E, de novo, falo, do desenvolvimento da sociedade. Se a gente não investe
na educação básica, a gente não vai ter aí um índice de desenvolvimento, e falava isso logo no início, pensando que teve uma promotora que falou o seguinte: a cada $1 investido na educação básica, na educação infantil, logo no desenvolvimento da adolescência, quando que aqui teve o acesso e teve a garantia dessa vaga, estiver na adolescência, $7 vem como retorno. Então, a gente está falando do desenvolvimento econômico também, de uma sociedade que precisa olhar para esta camada, que é ainda mais afetada, que fala aí sempre de indicadores de desigualdade muito acentuados, com propostas reais de mudança. E isso é investir na educação, isso é investir nas pessoas. Então, a gente se coloca à disposição sempre para fazer essa movimentação, porque tem compromisso, e esse compromisso é com as pessoas e com o desenvolvimento daquilo que para a gente é o mais importante, que faz, inclusive, a gente estar aqui debatendo leis e questionando por que não é efetivo, que são as pessoas. Essas pessoas que, às vezes, não sabem onde recorrer e que tem que ter a gente como aí parte fundamental dessa transformação nos acionando. Eu acho que uma questão muito importante, a Daiane colocou com muita propriedade, mas é buscar os equipamentos de saúde, através das unidades de saúde, o CRAS mais próximo, o próprio Conselho Tutelar, porque muitas vezes falta para essas famílias, o que falta é informação. Eu não tenho acesso, eu tenho um emprego, mas eu não posso trabalhar porque eu não tenho onde colocar o meu filho, a minha filha. Buscar os equipamentos públicos claro, tem a questão, e aí você colocou muito bem, a promotora colocou, né, que o judiciário tem um papel fundamental. Mas primeiro, buscar os equipamentos, a prefeitura do município, a Secretaria de Educação, olha, eu tenho emprego, sabe? Recorrer a esses equipamentos, que com certeza é o papel de todos eles trabalharem integrados e dar um encaminhamento para essa criança, para garantir essa criança na escola. Como foi falado, a cada $1 investido é $1 de retorno. Todo investimento em educação gera retorno, não é custo, não é despesa. É investimento. Deputadas, eu quero agradecer. Obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já estão convidadas para a gente continuar em outra oportunidade. Muito obrigada. Convite aceito. Prazer. Eu conversei com as deputadas Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, sobre a falta de creches no Brasil e os impactos no desenvolvimento das crianças. Você pode assistir a esta entrevista em www.câmara.leg.br ou acompanhe ainda as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.